Quem escreveu o Pentateuco? O que é o Pentateuco? O Pentateuco merece confiança? Fica até o final desse vídeo que hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o Pentateuco, a Torá e a sua historicidade. Fala galera, você já me conhece, eu sou o Igor e hoje nós estamos aqui no nosso canal Geração de Samuel para início de um novo quadro, vulgo documentário, um mini documentário, em que nós vamos falar em alguns episódios sobre a Torá ou o Pentateuco. Por que o Pentateuco é tão importante? Sobre os 5 primeiros livros da Bíblia, como entendê-los à luz da Escritura, se eles merecem ou não confiança, sua historicidade, o que a Bíblia diz sobre eles. Nós vamos falar tudo com calma, calma e paciência, no passo da tartaruga, bem devagar. Chamei alguns especialistas sobre o assunto. Inclusive, essa semana que eu estou gravando o vídeo, vai ter até uma live sobre o assunto. Eu vou ver se eu deixo o link aqui na descrição. Então, esse conteúdo hoje está muito bom e vamos ter algumas participações especiais aí nos nossos episódios, tá bom? E hoje nós vamos ficar nesse ponto aqui, o Pentateuco ou a Torá. Eu vou te explicar o que é o Pentateuco, o que é a Torá, né? Muita gente não sabe, mas a palavra Torá também pode ser traduzido como lei, significa instrução ou ensino. Isso mesmo. Eu estou com uma Torá aqui comentada, inclusive de Brian Kibuka, que participa da live com a gente. E a Torá é essa aqui, é o Pentateuco, só que é o Pentateuco em hebraico, né? Nós temos o Pentateuco em hebraico aqui, aparecendo ele em hebraico. Isso aqui é a Torá, é o Pentateuco, só que em hebraico. A Torá significa instrução. E muita gente, quando vai se referir à lei, se refere como regra. Mas no termo hebraico, a palavra Torá significa instrução. E Deus não deu instruções porque ele é um tirano, porque ele é um vilão, porque ele gosta de, vamos dizer assim, de dar regras, de ditar, é um ditador. Não, Deus deu instruções visando o nosso bem. Como a primeira instrução que Deus deu ao homem, por exemplo, da árvore que está no centro do jardim, tu não comerás, porque o dia que comeres, certamente morrerás. Então, todas as vezes, todas as instruções de Deus tinham um porquê, tinham um propósito, tinham um objetivo. Dentre eles, visar, né, o bem, visava o bem do ser humano. Então, tinha esse objetivo de instruir, não só de instruir, mas ser o meio pedagógico que conduz a Cristo, que conduz ao Messias. Então, a Torá, também conhecida como Pentateuco, Penta, 5 teuco, livros são os 5 primeiros livros da Bíblia. 5 primeiros livros da Bíblia. O que tem nessa Torá, Igor? Tem textos narrativos, textos legislativos. Nós vamos ter inúmeras doutrinas importantes como criação, queda, redenção, a promessa messiânica. Nós vamos ter inúmeros pontos importantes que todo cristão deve conhecer. Enquanto os cristãos se interessam muito pela parte narrativa do Pentateuco, os judeus eles se focam mais na parte legislativa ou na parte de instrução propriamente dita da Torá. Outra coisa que nós temos são os livros da Torá ou do Pentateuco, que originalmente é como se fosse um compêndio só, um bloco só que dividido em 5 livros. O que varia são os títulos desse livro, de acordo se for na Torá ou no Pentateuco. São 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Só que esses 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, eles têm títulos diferentes. No hebraico, esses títulos são chamados, a mesma forma que nós chamamos em latim de antitipe.
que nada mais nada menos que é a característica ou o fato de dar um título a um livro com a primeira frase desse livro. Os títulos que nós temos hoje no Pentateuco são remanescentes da Septuaginta, e com a Septuaginta passou a ter esse título, passou a ter esse nome. E quais são os nomes? Por exemplo, Gênesis no grego é a origem, no hebraico é Bereshit, no princípio ou no começo. Próximo livro que é Êxodos. Êxodo no grego é Êxodos, que significa saída. Em hebraico é Shemot, que é nomes, porque começa com os nomes, começa com as gerações. Inclusive, nós vamos falar isso mais para frente no próximo episódio, que isso é o que comprova praticamente que o mesmo escritor do Êxodo é o escritor de Gênesis. Leviticon, que é Levítico, Vaikrar, e ele chamou. Na minha perspectiva, os dois títulos são bons. Levítico fala sobre a lei dos levitas, né, sobre as leis levíticas, mas o ele chamou é sobre o chamado. Esse livro vai falar muito sobre o chamado, o povo chamado à santidade, tá bom? Artimoi no grego é números, tem a ver com o censo, mas na minha opinião o título hebraico é o que melhor resume esse livro, que é Bemidbar, que é no deserto. Vai falar sobre a história do povo no deserto, as provações no deserto. Nós vamos ter um episódio falando só sobre esse livro aqui. E por último, nós temos Deuteronômio, que no grego é Deuteronomium, que é a segunda lei, e no hebraico Devarim, as palavras, tá bom? Que na minha perspectiva é muito melhor também do que Deuteronômio, segunda lei, porque Deus não deu uma segunda lei, ali é uma recapitulação da lei. E ainda falando sobre o Pentateuco, nós temos que entender a sua estrutura. Vai de Gênesis a Deuteronômio, mas a ideia é compreender a formação de Israel e como vai se dar esse início de nação por meio da liderança de Moisés. E a partir do Êxodo, nós vamos ter uma biografia, nós vamos ter uma liderança, um foco num líder chamado Moisés. Moisés vai ser a figura de destaque, tá bom? E a história de Moisés no Pentateuco ocupa tanto destaque que vai de Êxodo 2 até Deuteronômio 34. De Êxodo 2 até Deuteronômio 34. Tamanha a importância desse personagem. Outro livro importante é o livro de Gênesis. Inclusive, nós vamos fazer um vídeo só sobre Gênesis. E esse livro de Gênesis, é importantíssimo para o judaísmo, porque vai falar sobre a sua identidade genealógica, sobre os patriarcas, as matriarcas. E no Pentateuco nós temos também a aliança mosaica e o tabernáculo. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso aqui no canal. Outro ponto interessante é que há uma relação entre Gênesis e Deuteronômio na sua conclusão. Isso é uma das provas de que seria o mesmo escritor. Porque Gênesis 49 termina sobre a bênção sobre os 12 filhos. E Deuteronômio 33 é Moisés falando sobre as bênçãos. Né? Nós temos ali as bênçãos e as maldições. Então, nós vamos ter uma conclusão semelhante, uma correlação entre Gênesis e Deuteronômio. Da mesma forma, Êxodo e Números têm também uma semelhança. Levítico é a parte central, tá? Então, Levítico é a parte-chave, que fala sobre o chamado à santidade. Por isso que ele está no centro. E Êxodo e Números, nós temos dois como que eu vou dizer? Dois pontos
dois pontos em comum, que é a trajetória. Nós temos uma trajetória inversa. Em números, nós temos Sinai, deserto e Moabe. E em Êxodo, nós temos uma trajetória quase inversa: Egito, deserto e Sinai. Então, nós vamos ter essa trajetória aí. Mas, Igor, como saber sobre a historicidade do Pentateuco? Se o Pentateuco é confiável, a sua historicidade, o que os historiadores falam sobre isso? Então, quero te convidar a ainda permanecer nesse vídeo. Nós vamos ter uma participação especial do historiador, professor Natanael, vai estar somando conosco aqui hoje nesse vídeo, dando a sua contribuição sobre o Pentateuco. Fica ligado aí. Fala, meu querido e minha querida, a paz do Senhor. Aqui é o professor Natanael Pires e eu fui convidado para estar falando a você a respeito da historicidade do Pentateuco. Você conhece os 5 primeiros livros da Bíblia cristã, ou até mesmo como é conhecido dentro do judaísmo, a Torá? Bom, os 5 primeiros livros, eles são uma composição, uma pequena biblioteca que fora elaborada por Moisés, isso mesmo. O mesmo Moisés que foi o responsável por libertar o povo de Israel do Egito. Nós temos que entender que o Pentateuco, ou Torá, seria a lei que Deus entregou a Israel por intermédio de Moisés. Mas, espera, você deve estar pensando, poxa, professor, o Gênesis não fala da lei. A partir do Êxodo que nós temos a narrativa e tudo mais, sim. Só que o Gênesis ele vai falar a origem da humanidade e de como o povo de Israel se originara por intermédio de Abraão, que depois foi chamado de Abraão, e o porquê que eles deveriam seguir ao Senhor, mostrando, por exemplo, o poder criador do Eterno sobre a humanidade, a queda do gênero humano, a dispersação do homem mediante a Torre de Babel e também o nascimento das tribos de Israel por intermédio de Jacó e a composição dessas 12 famílias, ou melhor, as 12 tribos. Uma das coisas que nós temos que saber também a respeito do Pentateuco é que cada livro vai falar de uma temática diferente. Eu já falei para vocês aqui do Gênesis. O Gênesis vai falar da origem da humanidade, a aparição ali dos primeiros grupos humanos, a dispersação, o nascimento das tribos de Israel e depois dele nós temos o Êxodo. O Êxodo ele vai falar a respeito do surgimento, de Moisés e também a saída do povo de Israel do Egito. Depois do Êxodo, nós temos Levítico, onde apareceria ali a lei sacerdotal, as leis que foram estabelecidas por Deus para que o povo seguisse e andasse bem com ele. Depois dele, nós temos Números, que fala a respeito ali da questão do recenseamento do povo, os nomes daqueles que estavam habitando dentro da casa de Israel. E por último, nós temos Deuteronômio, um livro que alguns sábios vão até mesmo afirmar que seria a repetição da lei. Como assim, professor? A repetição da lei? É simples. Para a geração que estava se desenvolvendo ou até mesmo nascera durante o período de peregrinação de Israel, quando saíram do Egito e se direcionaram para a terra prometida. Bom, muitos teólogos afirmam que o Pentateuco teria sido elaborado por Moisés, sendo que há muitos debates a respeito do mesmo, principalmente quando, ali por volta do século XIX, o exegeta Wellhausen criou a teoria documental, que, na verdade, Moisés não teria escrito o Pentateuco, mas sim fontes diversas, como, por exemplo, nós temos a Javista, a Eloísta, a Deuteronomista e também a fonte sacerdotal. Cada uma dessas fontes apresenta uma explicação diferente, como, por exemplo, dizendo que, na verdade, o Pentateuco teria sido elaborado ali por volta do século 8 a.C., entre o século 7, chegando a alguns até mesmo acreditarem que o Pentateuco fora escrito de fato, reunidos os livros e tudo mais, ali por volta do século 3 a.C., ali durante o chamado domínio persa, ou até mesmo um pouco antes disso. Alguns vão acreditar que, na verdade, o Pentateuco teria sido elaborado dentro da Babilônia, quando os sábios judeus que ali estavam reunidos teriam se reunido para paragrafar, ou melhor dizendo, catalogar
todas as palavras que o povo de Israel deveria receber e deveria acreditar. Bom, o Pentateuco ele segue uma série de normativas que foram elaboradas por Deus, para que assim o povo pudesse andar de maneira correta, fugir da aparência do mal. Tanto que nós podemos ver que, de Gênesis a Deuteronômio, Deus sempre se fez presente. E olhando até mesmo ali pelo lado histórico, né, o Pentateuco ele apresenta uma diversidade de culturas e até mesmo de fatos interessantes. Como você pode notar, o Pentateuco ele vai citar a existência do Egito ainda no período de Abraão e até mesmo a presença do Egito na época de Moisés. E algo bem interessante, isso daí talvez passe despercebido, você sabia que Moisés utilizou-se da prática cultural egípcia para escrever o Pentateuco? Note isso. Se você for notar, tanto Gênesis quanto Êxodo não citam o nome de nenhum tipo de faraó ou alguém ligado à sua família. Você pode observar que, por exemplo, Moisés até mesmo restringe o nome da filha de Faraó que teria criado ele. Isso era uma prática muito comum entre os egípcios. E, logicamente, nós temos que entender que Moisés ele cresceu nessa esfera e atribuiu isso na sua escrita. Isso muda o texto bíblico, professor? Claro que não. Na verdade, isso mostra como a riqueza dos tempos bíblicos era presente nessa época. Outro ponto também é que o Pentateuco ele é um tipo de coleção de livros que serve para enaltecer a fé em Deus. Principalmente que quando nós olhamos para o Pentateuco, ele nos dá um direcionamento para o futuro, principalmente a respeito da figura de Jesus Cristo. Quando nós conseguimos olhar ali o Gênesis, nós notamos a criação do homem de uma forma tão bela e tão única, e nas palavras do próprio Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou até mesmo na instituição da Páscoa, quando Deus estabelece no meio do povo de Israel o cordeiro que deveria ser sacrificado e o seu sangue passado nos umbrais da porta, porque por intermédio desta ação a morte não entrariam. E logo após isso, eles sairiam do cativeiro para a liberdade. E esse é um ponto bem interessante que nós podemos observar no Pentateuco, uma coletânea tão rica, tão nobre e tão importante para você que segue a Deus. Vocês podem me seguir nas redes sociais, o @história.jornada93, também o @natan.aspires93 e também conhecer um pouco mais do meu canal, o Jornada na História. Fiquem com Deus, um grande abraço, tchau, tchau. Então, gente, o Pentateuco, existem inúmeras controvérsias, mas hoje várias pessoas falando que foi abolido a lei, que foi abolido, não deve ser mais observado nada do Antigo Testamento. Nós vamos ter também um tópico só falando sobre isso. Nada do Antigo Testamento tem que ser observado. As pessoas pregam Jesus como aquele hippie, né, que só pregava o amor. Jesus pregou amor, tá? Não estou falando que ele não pregou, mas ele não só pregava o amor, tá bom? Ele pregava justiça também, justamente por ele ser amor, ele pregava justiça. Mas Jesus, o próprio Jesus que essas pessoas falam, reafirmou inúmeras frases do Antigo Testamento e da Torá, do Pentateuco. Inclusive o Sermão do Monte, nós temos inúmeras referências à Torá. Jesus constantemente ele vai reaprofundar a lei. Jesus ele vai falar, olha, está escrito na lei, não adulterarás, eu porém vos digo, se você olhar e começar, você já adulterou. Está escrito, não matarás, eu porém vos digo, quem disser raca, chamar o seu irmão de raca, também é réu do fogo do inferno. Então Jesus, ele dá um caráter muito mais profundo à lei. Mas, Igor, e sobre as edições posteriores? Muita gente fala que existem edições posteriores. Isso é assunto para o próximo vídeo. Próximo vídeo aí, nos próximos vídeos, nós vamos falar sobre as edições. Se realmente houve edições, se não houve edições posteriores, nós vamos falar tudo isso à luz da história.
E se você quer saber sobre os próximos vídeos, eu quero te convidar a se inscrever no canal aqui, ativar o sininho para não perder a notificação, dá uma olhada na nossa live que está muito boa e vem com a gente imergir, estudar a Bíblia junto sobre o Pentateuco. Deus abençoe sua vida. Estou te esperando no próximo vídeo, hein? Graça e paz.